Oi, meus amores, olha nós aqui de novo. Desta vez, voltamos, como diz a música de William Gabriel, eu voltei agora para ficar. Bom, não foi totalmente para ficar, mas nós voltamos para nossa aula reflexiva do dia, nossa filosofia diária. Não, não é diária, é semanal. Voltamos para nossa aula de valores e princípios. Olha, nós estamos trabalhando nesta unidade, neste bimestre, o valor responsabilidade. Já trabalhamos a generosidade e agora estamos trabalhando a responsabilidade. Já vimos muitos textos sobre responsabilidade, já vimos vídeos, já respondemos questões que nos fizeram refletir a respeito. E aí hoje a gente vai ver um texto que é daqui, ó, do livrinho de vocês, da página 31, para a gente refletir um pouco sobre ele e responder algumas questões. Lembrando, estas reflexões, elas não são apenas vagas, não. São reflexões que a gente precisa pensar a respeito, conversar com os demais sobre, em especial as pessoas da família, e levar para a vida. Certo? Então, olha, o texto que a gente vai ler diz o seguinte: certo dia, um motorista de caminhão se viu diante de um impasse. Seu nome é Antônio e ele sempre foi responsável. Ele dirige bem, ele sabe as leis de trânsito, ele conhece as leis de trânsito, ele usa as leis de trânsito, ele respeita as leis de trânsito e ele sabe que elas existem para que ele consiga desempenhar bem o seu papel de motorista e de cidadão. E sabe também que o cumprimento destas leis o protege, para que ele volte sempre são e salvo para sua família no final de cada jornada. Porém, numa dessas suas viagens para uma cidade desconhecida e muito movimentada, ele foi acometido por um incidente. Depois que ele entregou uma carga, e já se colocou a caminho de casa, já estava de volta para casa, o tempo estava um tanto instável e ele sentia dificuldade de visibilidade no veículo. Quando a gente fala no tempo instável, já estudamos isso em geografia, quer dizer que estava chovendo. Então, de uma hora para outra, o tempo mudou e começou a chover. E, obviamente, que na chuva muita coisa dificulta. Então, a atenção precisa ser redobrada. O tempo estava um tanto instável e ele sentia dificuldade de visibilidade no veículo. De repente, ao passar por um semáforo, ele viu de relance um vulto que atravessava afoito a rua. Olha só, gente. Como a gente costuma falar, às vezes apenas eu ser responsável ainda não é o suficiente. Faz-se necessário que os demais também sejam responsáveis. Porque o que adianta apenas eu assumir as responsabilidades? Às vezes, a irresponsabilidade do outro pode me custar um preço. Então, vamos ver o que aconteceu com este vulto que atravessava afoito na rua em plena chuva. Ah, ele não teve dúvidas. Embora o sinal tivesse verde para ele, ele recuou, tentou frear e, percebendo rapidamente que não seria o suficiente, ele jogou o caminhão para cima da calçada e foi parar direto no quintal de uma casa. Houve danos materiais? Sim. Susto? Também. Mas o seu bom senso prevaleceu. Mas e agora? E quanto ao pedestre? Teve bom senso? Isso sem falar que, no caso, a gente está falando do bom senso porque ele salvou, ele evitou que atropelasse o pedestre que passou correndo. Mas, vejam, ele precisou de fazer uma manobra perigosa. Perigosa para ele, que estava dirigindo, porque, como vocês viram aí, ele tentou frear, ele viu que não tinha como e teve que desviar. Mas observem que nesse desvio, olha o que aconteceu. Ele subiu uma calçada, poderia ter pessoas nessa calçada, esperando o ônibus, sei lá o quê. Quantas notícias a gente não vê na TV? Eita, minha moça tá de novo ali me atrapalhando. Mulher, para de mexer aí, que fica balançando. Olha só, a pessoa não está tendo a responsabilidade que eu tenho. Então, vejam, quando ele fez essa manobra, que subiu a calçada,
Poderia ter pessoas nessa calçada. Veja que ele também atravessou um muro. Gente, se é um muro, a gente não sabe o que tem do outro lado. Então, ou seja, por causa da irresponsabilidade de um pedestre, o seu Antônio, seu Antônio o nome dele, o seu Antônio, que é super responsável com tudo, poderia ter cometido poderia ter atropelado o pedestre, isso é fato, poderia ter se machucado gravemente, e vejam que ele poderia ter, não tinha ninguém, pelo que a gente vê aqui no texto, não tinha ninguém atrás do muro, mas poderia ter. Ele poderia ter tirado a vida de outras pessoas, ter machucado outras pessoas, enfim. Não aconteceu nada disso, mas, ou seja, seu Antônio foi responsável, mesmo tendo que optar por essa manobra radical, digamos assim, mas o pedestre não foi. E aí é sobre isso que as questões seguintes vão trazer reflexões. Então, vocês vão ler as questões seguintes, vão pensar mais a respeito. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Caso vocês queiram discutir algo, vocês percebam algo que eu não percebi, queiram falar comigo, podem também chamar um colega. Eu sei que alguns de vocês se conversam em outros grupos, então pode também fazer essa reflexão lá. Podemos fazer essa reflexão em uma sala separada também, vocês é quem vão me falar a respeito. E aí, na página 32, tem um pequeno texto que fala o seguinte, olha: quando temos que tomar algumas decisões, nos deparamos com as questões de responsabilidade. Foi o que aconteceu lá com o seu Antônio. E da liberdade de nos perguntarmos o que fazer. Qual é o caminho certo? Sendo que essas respostas, elas precisam vir sempre carregadas de cargas de responsabilidade, porque o que nós fizermos é nossa responsabilidade. E o que nós fizermos, a gente precisa ter noção de que ele pode, dependendo do contexto, prejudicar uma outra pessoa, que foi o que aconteceu aí com o pedestre, que passou no meio da rua, com o sinal fechado para ele e aberto para os carros, ele passou correndo lá, afoito, como diz o texto, e fez com que o seu Antônio, pessoa super responsável, tivesse que fazer aquela manobra lá e trazer aqueles danos para aquela casa, que poderiam, inclusive, ter sido piores, como a gente já refletiu aqui. Assim que essas perguntas aparecem em nossos pensamentos, começamos a ter certeza de que estamos refletindo sobre responsabilidade de determinado ato. Queremos que nossos passos estejam de acordo com o que é mais correto e bom para nós e para os outros. Só um pouquinho. Essa menina não sei, viu? A sociedade, muitas vezes, nos diz que devemos ir em busca do que é mais cômodo para nós, sem pensarmos no bem comum. Às vezes isso acontece. A gente já falamos sobre isso nas nossas aulas de História e de Geografia. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade que, em alguns pontos, são bem egoístas. Aí, cabe a nós saber se a nossa índole vai acompanhar o que essa sociedade egoísta diz ou se vamos agir de forma diferente. Porque nós podemos fazer o diferente, inclusive para modificar o pensamento das pessoas desta sociedade egoísta. Então, a sociedade faz com que a gente pense em agir da forma que é cômodo para nós, sem pensar no bem comum, sem pensar na natureza, sem pensar no planeta. E aí é por isso que a queimada, a poluição, a desigualdade social, a fome, há pouco para muitos e muito para poucos, também já discutimos sobre isso em outras aulas. O sentido da responsabilidade, ele é mais amplo do que imaginamos. Quando não fazemos a nossa parte, estamos condenando outras pessoas a fazer o mesmo, ou até privando outras pessoas de ter uma vida mais digna. Tá vendo aí, gente, o poder da responsabilidade? A principal inimiga da responsabilidade é a indiferença.
Quando fingimos que não estamos vendo o que está acontecendo diante de nós, quando agimos com medo, quando compactuamos com coisas erradas, estamos falhando por omissão. Às vezes eu não ajudei a fazer o erro, mas eu vi o erro acontecer e não fiz nada, e eu poderia ter feito. Seria responsabilidade minha fazer. Então, toda escolha tem consequência. E se as consequências das nossas escolhas fosse um mundo mais feliz e humano? Já pensou? Aqui eu estou fazendo uma pergunta, mas eu posso dizer a você que a resposta é sim. A consequência das nossas escolhas pode determinar sim isso, ou não. Pode determinar um mundo mais feliz e mais humano. Nós escolhemos isso. A gente está lendo aquele livro lá do Jean, e pelo pouco que já lemos, porque ainda estamos no 4º capítulo, a gente já percebe que as nossas escolhas, elas fazem uma diferença enorme, tanto na nossa vida, como também na vida de outras pessoas. Quem seriam os beneficiados com isso, com as nossas escolhas, sejam boas ou más? Inicialmente nós, né? Ser egoísta empobrece quem assim vive do egoísmo. Ao contrário, a responsabilidade enriquece as ações humanas, abre portas para uma boa convivência e para a capacidade do ser humano de ser um agente de transformação na sociedade. Eu queria que vocês relessem esse texto, preferencialmente ao lado de um adulto da família, para que vocês entre si façam uma reflexão, para que na próxima aula nós aprofundamos isso, discutimos na nossa próxima aula ao vivo. Nós também, baseado no que você refletiu com a sua família, trouxesse essas reflexões para que nós também pudéssemos socializar, pudéssemos dividir os nossos pensamentos. Aí vocês terão atividades a respeito e gostaria que vocês fizessem. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E depois que vocês fizerem, obviamente, façam uma fotografia legal e mandem para mim. E, gente, nesse momento, a palavra de ordem na nossa sala está sendo refletir. Refletir para mudanças de pensamento, refletir para mudanças de atitudes, refletir para a gente ter a consciência de que nós podemos, sim, mudar muita coisa. Transformar, digamos assim, transformar não apenas a nós internamente, como o nosso redor familiarmente, como também uma sociedade inteira. Basta a gente querer. Eu já não estou só, estou com vocês. Quem sabe se a gente não junta mais pessoas em prol deste bem. Vamos pensar nisso? Uma boa aula para vocês, boas atividades, bons estudos e até a próxima!